Para essa aula, trouxemos duas teorias relacionadas com a evolução. De início, né, e o mais importante deles foi Lamarck, né, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet. Ele foi um francês que foi um cara muito importante para a ciência, foi pioneiro, né, nesse estudo de desenvolvimento de espécies. Lamarck teve suas ideias baseadas no estudo de fósseis e a própria diversidade de espécies na época. Quando teve início a ideia lamarxista, foi um baque muito grande, porque antes as ideias se confrontavam com a ideia do criacionismo, de que as coisas eram imutáveis, as espécies eram imutáveis, ou seja, elas não se mudavam. Então aquilo foi criado por Deus e daquela forma ela se mantinha. Então não tinha o que a gente chama de mutação hoje em dia. Então, debater com uma ideia diferente com essa foi uma coisa assim muito caótica na época, né? Muita gente foi contra essa ideia porque realmente é contra as ideias da Igreja Católica e ao próprio criacionismo. Não é de hoje que a gente sabe que a ciência, né, debate sim com a religião. E isso começou bem, né, nessa época, né? Lamarck ele nasceu na cidade de Bazentin, na França, no dia 1º de agosto de 1744. Ele foi autor de vários livros, eu trouxe um dos mais importantes, que é a Filosofia Zoológica e a História Natural dos Animais Vertebrados. Para sua ideia, Lamarck utilizou duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. Eu vou falar aqui da lei do uso e desuso. Aqui eu trouxe imagens para poder dar exemplo, para poder falar para vocês. Ele acreditava, em sua teoria, que as serpentes, bem antigamente, tinham vestígios de patas. Com o tempo, no ambiente, ela precisou se sobreviver ali sem aquele par de patas, porque aquilo era desnecessário para ela. Então, para uma serpente era muito mais vantajoso rastejar. Por esse motivo, pelo meio ambiente ter modificado ela, ela perdeu de patas. Então, para ele acreditava que a serpente ela rastejava por conta disso. Já a formação de espinhos se deu através do ambiente, um ambiente seco, agride muitas plantas, né? Ela passa a se desidratar, então é mais vantagem para ela perder os seus galhos, se atrofiar e formar o espinho, do que a planta morrer, propriamente dita, né? A girafa também sofreu uma modificação com o ambiente. A girafa ela vive num ambiente rasteiro, onde não tem arbustos, né? Aquelas plantas na base. Então, todos os frutos, todo o seu alimento era buscado através de árvores altas. Então, essas árvores elas estavam ali para aquele animal se alimentar. Mas por que que a girafa tem o pescoço longo, né? A girafa foi dos ícones mais importantes, assim, quando a gente lembra de Lamarck, porque ele utilizou o pescoço da girafa para poder dar exemplo, né, do uso e desuso. Por ela usar muito o pescoço, né, ter que levantar o pescoço e até o topo da árvore, esse pescoço começou a alongar. Então, quanto mais ela usava, mais longo esse pescoço era. Por isso, ele dá a explicação de por que a girafa tem um pescoço longo, tá? Então, através do seu esforço repetidas vezes para alcançar o alimento, ela teve o seu pescoço alongado. Aqui é uma patinha, né, de uma ave, e essa ave é uma ave aquática. Nesse caso aqui também foi um tipo de adaptação. Lamarck acreditou que essas membranas aqui foram formadas, né, a partir do seu desenvolvimento ali na água. Para ela ficar naquele ambiente, ela tinha que se adaptar. De que forma que ela vai se adaptar?
Então, essas membranas, né, auxiliaria elas a poder frequentar aquele ambiente. Meio que ela formou uma nadadeira, porque assim, só assim seria possível ela se manter ali. E aqui, né, eu trouxe um flamingo. Os flamingos, eles são animais bem altos, bem longos, tanto no pescoço quanto as pernas também, para que eles não ficassem submersos na água. Eles começaram a fazer um outro tipo de adaptação. No lugar que eles vivem é um lugar aquático e muitas vezes eles ficavam submersos. Era o que Lamarck, né, propunha para gente. E aí ele passou ao longo do tempo, se alongar, né, ficar na parte externa da água. Então, essa utilização, esse alongamento da perna, do pescoço, fez com que esse animal ficasse, né, não ficasse mais submerso na água. Agora ele está ali do lado de fora. Então, todos esses 5 exemplos foram um exemplo de adaptação de um animal dentro do meio em que ele vive. A gente vai explicar, né, como que é utilizado esse uso e desuso, né? Isso partiu da lei das heranças adquiridas. O que seria essas leis? Essas leis são as modificações que se produzem nos indivíduos ao longo de toda sua vida, como consequência do uso e desuso dos órgãos. Ele acreditava que esse uso e desuso era uma herança hereditária, originando mudanças morfológicas no conjunto de toda a população. Então, se eu tenho um órgão que eu utilizei bastante, eu vou acabar passando isso para a minha prole, né? E isso como para uma população inteira. Para dar um exemplo, se eu vou à academia, faço a musculação e faço exercício, eu acabo que fortalecendo meus músculos. Mas isso não quer dizer que eu vou passar para o meu filho essa herança. Até porque hoje a gente sabe que isso não é uma herança hereditária. Mas Lamarck acreditava que sim, que o uso desses órgãos faziam com que fossem passadas de geração para geração. Mas não é assim que funciona. Ou você usa muito e passa para seus filhos, ou você deixa de usar e simplesmente acaba perdendo, né? Acaba atrofiando esse órgão, como é o caso da serpente. Ela deixou de usar ali a pata, então ela perdeu esse órgão dela. E aí, dando um outro exemplo da girafa, como ela usou muito esse seu pescoço longo, ela acabou passando essa hereditariedade para os seus filhotes. Em si, essas duas leis foram importantes para o conhecimento e para a aplicação da lei de Lamarck. Ela foi aceita, mas depois de muito tempo, ela passou por estudos e outros cientistas, né, fizeram uma controvérsia, explicaram por que não e por que de fato isso não acontecia na realidade. O que Lamarck deixou aqui pra gente? Ela escreveu em 1809. Tudo aquilo que a natureza fez os indivíduos adquirirem, ou seja, aquilo que eu consegui através da minha modificação, através do meio ambiente, ou perderem através das circunstâncias que sua raça foi exposta há muito tempo e, consequentemente, pelo emprego predominante de tal órgão ou pela constante falta de uso de tal parte. Ela o conserva pela geração de novos indivíduos que dela provém, desde que essas mudanças adquiridas seja comum aos dois sexos, ou aqueles que produzirem esses novos indivíduos. Aqui ele fala justamente isso. Então, ou o indivíduo ele vai perder ou ele vai ganhar com esse órgão, né? Ele vai passar a utilizar mais e isso traz ali uma mudança enorme na estrutura fenótipica, morfológica, tá? Aqui eu trouxe curiosidades interessantes sobre o Lamarck. Lamarck, ele não só trabalhou, né, na teoria da evolução, como ele catalogou bastante espécies, e inclusive criou o termo invertebrados, porque antes os animais eles eram identificados apenas como insetos, não tinha uma classificação para isso. Ele também categorizou alguns conjuntos, né, como aracnida, crustácea,
Anélida. Ele foi professor de zoologia do Museu de História Natural. E quando ele ficou mais velho, né, ele acabou ficando cego, o que criticou muito o trabalho dele. Ele acabou falecendo em Paris, onde ele morou com a sua filha no ano de 1829. Ele morreu pobre, né, do jeito que ele era, e não teve um reconhecimento grande como teve outros naturalistas. Mas o trabalho dele serviu para muitos outros, né, já que foi o início de tudo isso, foi daí que partiu toda essa pesquisa, né, essa base para poder fazer uma teoria em cima disso, né, que é a teoria da evolução. Aqui a gente já entra com a história de um outro naturalista bastante importante, que foi o Charles Darwin. O Charles Darwin, ele é considerado um dos homens mais importantes de toda a história da ciência. Ele não só foi um naturalista, como ele foi biólogo, ele foi geólogo, e ele nasceu, né, no Reino Unido no ano de 1882 e faleceu em 12 de fevereiro de 1809. Ele é autor desse livro aqui que eu trouxe, chamada A Origem das Espécies. Quando ele tinha, aí por volta dos seus 22 anos, ele embarcou numa viagem. Essa viagem durou 5 anos. Então, teve um cara que chamou ele para embarcar nessa viagem e ele acabou indo. Em todas as suas pesquisas, ele observou as diferenças, né, as variações entre animais da mesma espécie de uma região para outra. E também utilizou fósseis para construir toda essa pesquisa. Ele foi nessa viagem através de um navio, é um famoso Beagle, né, que foi o navio em que ele foi. Charles Darwin, ele teve muitas conclusões nessa viagem. Com essa viagem, ele ajudou muito ele a poder identificar e escrever sobre os seres vivos. E ele estava convicto de que os animais se modificavam ao longo do tempo e conforme o local onde esses animais viviam. Ele chegou à conclusão de vários fatores. Para o Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. Então, para um animal estar ali, ele precisa sobreviver, ele precisa lutar para isso. Alguns casos, assim, é mais evidente, que a gente vê uma presa lutando contra um predador, ou o predador tenta caçar com alguma outra eficiência. Isso é um tipo de adaptação para a sobrevivência. Agora, tem caso que não é tão evidente. Todos esses organismos vêm, se adaptam de uma modificação de um ancestral comum, né? E a seleção natural está aí para poder explicar isso. E essas variações sempre vai favorecer as espécies que estão mais aptas. Foi o que ele concluiu lá com todas as suas viagens. Nessa viagem aí ele foi um dos, né, precursores, né, porque foi uma época bastante importante na vida e no tempo, né, que eles viviam ali. Aqui foi o local onde Darwin pousou, a famosa ilha de Galápagos, né? Essa ilha é localizada no Equador. E ali ele coletou muitos fósseis, coletou insetos e registrou inúmeras observações, né? O que fez ele instigar esses princípios da teoria da evolução. A partir dessa viagem ele conseguiu, né, se basear e realmente conseguir fazer com que a sua a sua teoria, né, tivesse relação de fato com o que está acontecendo ali, com o que ele conseguiu observar. Então, Darwin foi famoso assim porque acabou sendo um dos naturalistas mais famosos e reconhecido mundialmente, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, dos animais e principalmente dos tentilhões. Ele, pela sua observação, ele acabou
vendo que existiam vários tipos de tentilhões. Esses tipos hoje a gente sabe que são espécies diferentes e cada espécie tinha as suas diferenças em comuns, como, por exemplo, a adaptação de alimento pelo tipo de bico. Esse tipo de tentilhão, esse bico aqui, era bom para poder comer folhas verdes. Esse bico aqui mais alongado, ele podia estar comendo insetos. Nesse outro caso, esse bico era próprio para poder, né, comer uma larva. Já esse aqui é próprio para poder comer uma fruta. E isso serviu de base para ele conseguir estudar outras espécies. Então, ele viu que ao longo do tempo esses animais se modificavam. Mesmo que eles se originavam de um ancestral comum, tinha essa modificação, tá? Então, como eu disse, eles lutavam para a sobrevivência. Então, essa sobrevivência fez com que eles ficassem mais adaptados ao meio em que eles vivem. O Darwin chegou na conclusão de que os indivíduos da mesma espécie, eles não eram idênticos. Eles só apresentavam variações, né, que conseguiam determinar as suas características. Darwin acreditava também que os organismos produziam muitos descendentes devido à sua grande capacidade de se reproduzir. Mas ele sabia que poucos desses filhotes, dessa prole, chegava à idade adulta. Por essa razão, o número de indivíduos de uma espécie se mantém constante ao longo de gerações. Então, por isso que a gente não vê, né, essa alteração no número de espécies, porque algumas acabam, né, se mantendo constante, porque muitos filhotes não chegam ali na fase adulta, já que todos eles viviam por um processo de sobrevivência. Então, esses organismos, eles tinham que ter variações favoráveis à condição daquele ambiente, porque senão ele não ia sobreviver. Então, quem tem mais chance de sobreviver é aquele indivíduo que tem certa característica favorável ao ambiente que ele vive. Era assim que se baseava as ideias de Darwin. Ele se baseava em três princípios: o princípio da variação, né? Entre os indivíduos de qualquer população, há variação quanto à morfologia, à fisiologia e ao comportamento. Princípio da hereditariedade. Os descendentes se assemelham aos seus genitores mais que a indivíduos não aparentados. E o princípio da seleção. Algumas formas são mais bem-sucedidas do que outras em sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente, ou seja, seleção natural. Esses termos aqui vocês vão ver direto quando vocês forem ler ou fazer exercício sobre isso. A recombinação gênica, né, que a gente viu lá quando a gente estudou a mutação, é uma troca ali aleatória de material genético durante a fase da meiose, durante a divisão da meiose. Então, tem essa troca. Essa troca favorece o indivíduo porque faz com que esse indivíduo tenha mais características variantes. Especiação foi um processo evolutivo pelo qual as populações de uma espécie evoluem para se tornar espécies distintas. Então, uma certa espécie, ela precisa passar por um processo evolutivo. Era assim que Darwin acreditava, que as espécies tinham que se evoluir. Essa evolução fazia com que se torne uma diferenciação, uma especiação. Então, o indivíduo, ele não vai haver especiação se esse indivíduo não evoluir. Então, para haver especiação, o indivíduo precisa passar para o processo de evolução. Deriva genética, eliminação de alelos ou fixação deles nas populações. Deriva genética seria a perda ou então, né, o ganho desse alelo, né, desses DNAs diferentes dentro da população. Então, da mesma forma que uma população perde uma característica, ela também pode ganhar, devido à deriva genética. A seleção natural é a mudança das populações ao longo do tempo. A seleção natural
vem da ocorrência da mutação. Então, só é possível ter a seleção natural depois que esse indivíduo tiver mutado. Quando a gente fala de mutação aqui, a gente está especificamente falando da evolução da espécie. Não que esse indivíduo foi mutado num laboratório, enfim. A própria seleção natural fez com que esse indivíduo evoluísse e se tornasse uma espécie distinta. A seleção sexual é uma situação singular do mecanismo de seleção natural neodarwinista e representa a preferência por gêneros. Aqui eu tenho a fêmea selecionando o macho. Então, essa seleção sexual se baseia no princípio de que a fêmea precisa reproduzir, isso é fato. Os animais precisam reproduzir. Mas a fêmea tem, né, vamos dizer, esse direito, não sei se seria a palavra correta, de selecionar o macho. Então, ela passa por esse processo de seleção, porque ela quer uma prole grande, ela quer um macho que dê conta de alimentar os filhos, né? Claro que isso não está em todos os grupos de animais, mas é o que a maioria vê. Então, todos esses termos, todos esses fatores entram dentro da teoria darwiniana, né? Essa teoria darwiniana se baseia nesses conceitos de seleção, de deriva genética e a evolução em si. Vocês vão ouvir muito falar sobre neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? É uma junção. No início do século XX, os cientistas formularam uma nova teoria, chamada neodarwinismo, que se fundamenta na teoria das origens das espécies de Darwin e se complementa com as leis de Mendel, que a gente estudou no início desse ano. E, claro, o fenômeno das mutações genéticas. Então, o neodarwinismo, né, é essa junção desses dois termos, de Darwin e das leis de Mendel. Aqui eu trouxe uma figura para poder, né, exemplificar as diferenças de Lamarck e de Darwin, né, já que é um assunto bastante discutido nesse tema da evolução. Lamarck, para ele, um ambiente que causava as transformações. Já para Darwin, o ambiente selecionava as transformações. Lamarck, por exemplo, para eu, nas ideias de Lamarck, para eu sobreviver naquele ambiente, eu tinha que modificar ou a perna, ou o braço, ou o pescoço. Para Darwin, não. Se você não tinha um pescoço longo, se você não tinha perna comprida, você era descartado, você não estava pronto para poder viver naquele ambiente. Por isso que ele fala que o ambiente que ia selecionando os mais aptos. Então, quem tinha capacidade de ficar naquele ambiente ficava. Quem não tinha, né, era descartado, vamos dizer assim. A gente